Amigos, o meu desejo é que a boa mão de Deus possa estar cuidando de você, guiando os seus passos para que você possa viver em sua vida os propósitos de Deus na sua plenitude. Eu estava lavando a louça lá em casa e entre as peças a serem lavadas estava uma dessas xícaras antigas de decoração, lembrança de família. E justamente aquela xícara escorregou das minhas mãos e quebrou em muitos pedaços. Fiquei triste e chateado comigo mesmo por ter perdido algo precioso, com história. E pensei, uma perda que não dá para recuperar. Isso me fez lembrar a nossa vida, a sua e a minha. Não são apenas louças e peças de decoração que se quebram. Há muitas coisas que quebram. Amizades quebram, namoros quebram, relacionamentos, casamentos, promessas são quebradas, nossa saúde quebra, confiança quebra, contratos são quebrados. Você já sentiu alguma vez a dor da quebra? Há algo que esteja neste momento se quebrando em sua vida? Coisas quebram e nos trazem dor e sofrimento, mas não era para ser assim. Gênesis capítulo 1 é um dos trechos mais interessantes de toda a Bíblia. É a primeira página, mas super interessante. Muita gente pensa que ali nós encontramos apenas o relato da criação do mundo na versão cristã. Na verdade, não se trata disso. Gênesis capítulo 1, em primeiro lugar, quer nos apresentar o Criador do universo. O interesse de Gênesis 1 não é tanto falar do como as coisas foram criadas. Essa é uma resposta, uma pergunta que a ciência responde. Mas Gênesis 1 quer apresentar para um mundo quebrado quem é o Deus que criou todas as coisas. Por isso ele é um dos textos mais importantes de toda a Bíblia. A mensagem de Gênesis capítulo 1 é que o mundo não surgiu por acaso. Você não está aqui por acaso, mas existe um Criador que nos criou, a quem pertencemos e para quem existimos. Vale a pena ler esse texto com atenção. Recentemente, durante a campanha eleitoral, se tentou pautar o assunto aborto nas discussões políticas. Sabe, aborto não é assunto de campanha política. Aborto não é assunto para ganhar votos. Aborto é um assunto espiritual. Por isso, não dá para falar de aborto sem olhar para a Bíblia. E a gente precisa falar deste assunto, aborto, com a Bíblia na mão, aberta em Gênesis capítulo 1. Não dá para discutir aborto como se nós fôssemos objetos, frutos do acaso. Nós precisamos ouvir o Criador, a quem pertencemos e para quem nós existimos. E tudo que Deus criou era muito diferente daquilo que nós vemos hoje. 7 vezes em Gênesis 1 aparece a palavra bom, com ênfase em Gênesis capítulo 1, verso 31. E eis que tudo era muito bom. Aquele mundo original que o Criador criou era um mundo sem dores e sem males. Sem quebras e sem brigas, sem doenças, sem câncer, sem morte. Você já alguma vez desejou viver num mundo assim? Jardim do Éden. Interessante que em muitas civilizações ao longo da história, civilizações diferentes que nunca tiveram contato umas com as outras em diferentes épocas, existe uma crença no paraíso perdido.
Até na espiritualidade dos índios guaranis, que nunca tiveram contato com a Bíblia, se faz referência a uma terra futura, sem males, onde não haveria fome, nem guerras ou doenças. É como se existisse dentro de cada um de nós uma saudade de um paraíso perdido, ao qual nós buscamos de modo permanente. E sabe de onde vem essa noção universal de um paraíso perdido? Um dos meus textos bíblicos prediletos, escrito pelo sábio rei Salomão, enquanto ainda andava com Deus, explica em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Ele diz: Deus colocou a eternidade no coração do homem. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus fez. Bonito texto, não é mesmo? O Criador não nos criou para morrer, mas para vivermos e para sempre. Por isso, em cada ser humano há uma saudade, um anseio pelo paraíso de Deus. Há uma antiga canção que expressa bem essa saudade. Diz assim: saudade da terra sem males, no mundo sem ódio nem dores. Saudade de um mundo sem guerras, de corpos e mãos que se encontram, sem armas, sem morte e violência. Saudade de um mundo sem donos, ausência de fracos e fortes, e derrota de todos os sistemas que criam palácios e barracos. Assim era um mundo sem Deus. Assim tudo começou. Era um mundo perfeito. Perceba, Deus criou anjos, pessoas e animais. Os anjos são espíritos, mas não têm corpo. Os animais têm corpo, mas não têm espírito. As pessoas têm corpo e espírito. Nós, seres humanos, somos seres físicos e espirituais, porque somos o ápice da criação de Deus. Falando em Bíblia, a Bíblia é a verdadeira história da humanidade. Ela foi escrita para revelar duas coisas primordialmente. A primeira delas, quem é Deus? E a segunda, quem é o ser humano? Quem sou eu? Quer saber quem é Deus? Leia a Bíblia. Quer saber quem é o ser humano na sua essência? Leia a Bíblia. Mas o que a Bíblia fala de Deus? Vamos voltar ao extraordinário texto de Gênesis 1. E eu quero destacar 3 coisas de como ele apresenta Deus. Em primeiro lugar, logo lá no início, no 2º versículo, diz que no início a terra era sem forma e vazia, e que havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Quer dizer, Gênesis, o documento bíblico, nos apresenta Deus como aquele que coloca ordem no caos. Amigos, eu acho isso extraordinário. Quantas vezes nós nos colocamos numa situação de caos? Como é bom a gente saber, existe alguém que se importa comigo, especialista em colocar ordem no caos. Em segundo lugar, Gênesis 1 nos apresenta Deus como um Deus que fala. 9 vezes, ali na primeira página da Bíblia, é apresentado o Criador como um Deus que fala. Ele fala com você. Você percebe? Ele fala por sua palavra, por isso leia, ouça, estude a sua palavra para ouvir Deus falar. E em terceiro lugar, Gênesis 1 nos apresenta Deus como aquele que vê. 6 vezes em Gênesis 1 fala que Deus não fecha os olhos para você e para a sua dor. Ele é o Deus que vê. Outra coisa super importante
E super interessante é que a Bíblia dá um nome para Deus, sabia? Aliás, 2 nomes. O primeiro deles, Elohim, que traduzido significa Deus Criador. Por isso, sempre quando você ali nas primeiras páginas da Bíblia ler e aparecer a palavra Deus, no hebraico original está escrito a palavra Elohim, que literalmente significa o Criador. Por que Deus é apresentado assim para a gente? Porque eu, você e o mundo no qual estamos, ele não é fruto do acaso. Existe um Deus que cria e que recria, um Deus de novos começos. Meus amigos, não é bom a gente ouvir isso. Quantas vezes as coisas se quebram na nossa vida e nós chegamos num beco sem saída onde achamos que é o fim. E saber que existe um Deus criador que nos permite novos começos. Não é muito bom ouvir isso? O Deus criador que cria novos começos. E o segundo nome que se dá para Deus é Javé, que sempre quando nós lemos na Bíblia, no Antigo Testamento, ali nas primeiras páginas, e aparece a palavra Senhor, no original está escrito Javé, e que traduzido literalmente significa Deus Salvador. Significa que o mesmo Deus que criou todas as coisas é também aquele Deus que pode consertar todas as coisas, tudo aquilo que se quebrou. Você crê nisso? Nosso Deus é o Deus que nos salva do pecado e nos salva de nós mesmos, das enrascadas nas quais nós nos metemos. Segundo aquele extraordinário documento bíblico de Gênesis capítulo 1, Deus criou todas as coisas em 7 dias. Será que eram 7 dias como os nossos? Certamente não. Muitos anos mais tarde, Simão Pedro, um dos discípulos de Jesus, assim escreveu: não esqueçam disso, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O que nos diz isso? Deus age ao longo da história. Deus cria e recria. Deus age na nossa vida e na nossa história. É como se nós fôssemos uma obra que se quebrou, mas Deus está no caminho, Deus está agindo, Deus está trabalhando para consertar as coisas que se quebraram e nos fazer parecidos com o seu Filho Jesus. Deus criou, Deus salva, Deus recria todas as coisas. Nós somos seres em obras com uma oportunidade ímpar de deixar consertar tudo que se quebrou. Um dos maiores problemas da humanidade, e certamente também seu e meu, é a ansiedade, não é mesmo? Você sabia que existe um remédio para a ansiedade que não é comprimido? Saber que existe um Criador e um Salvador. Agostinho, um dos pais da igreja, que viveu em torno do ano 400, disse uma vez: nós fomos criados para Deus. E o nosso coração está inquieto enquanto não encontramos o nosso descanso nele. Você viu que remédio milagroso para a ansiedade? Saber que nós somos dele e que existimos para ele. Meus amigos, o que eu faço com isso? Essa imagem que você percebe ali na tela é um desenho muito simples, feito por um pastor amigo nosso dos Estados Unidos, pastor Michael Gorin, onde ele tenta, num desenho muito simples, explicar como era o mundo, como eram os relacionamentos quando Deus nos criou. Foi assim que tudo começou.
havia sintonia e harmonia das pessoas e da humanidade com Deus, com as outras pessoas, com a natureza e conosco mesmos. Tudo estava no seu lugar, como essa figura bem o mostra. E usando uma expressão latina, a gente vivia coram Deo, que significa diante da face de Deus, sem máscaras, sem quebras e sem fugas. Mas aí houve um acidente. As pessoas escolheram a autonomia em relação ao Criador e se colocaram numa situação que eu quero descrever com uma outra expressão, uma outra palavra latina, que quer dizer carpe diem. Talvez você já tenha ouvido falar. Que significa aproveite o dia, curta o momento, importa o hoje, vida me leva, vida leva eu. E aí algo se quebrou. Aliás, tudo se quebrou. Mas conforme o relato de Gênesis 1, sobre o qual nós conversamos hoje, há esperança. E a Bíblia inteira é esse relato de um Deus criador que também se torna salvador e que pode consertar todas as coisas e nos proporcionar novos começos. Por isso, coloque-se como um ser em obras que recebe de Jesus, o Deus Salvador, a oportunidade para quebrar, para consertar melhor tudo que se quebrou. E essa imagem que você vê aí na tela é uma imagem de uma arte japonesa, de reparar uma cerâmica quebrada, misturada com pó de ouro. Segundo essa tradição, para consertar xícaras que se quebraram, ou potes de cerâmica que se quebraram, você usa pó de ouro. E aí não se conserta apenas aquilo que quebrou, mas torna precioso, muito mais precioso do que era antes, tudo aquilo que se quebrou. Isso não lembra você de alguma coisa? Ou melhor, não lembra você de alguém? Aquele que disse, eis que faço novas todas as coisas. Aceite o seu convite. Vamos falar com Deus. Senhor, nós te agradecemos de que o paraíso não é apenas uma projeção da nossa mente, nem apenas um consolo barato diante do sofrimento e da dor, mas de que o paraíso é real. Tanto é que ele está presente em todos os imaginários de todas as culturas ao redor do mundo em todos os tempos. Porque o Senhor colocou a eternidade no nosso coração. Por isso, Deus, muito obrigado que nós não apenas precisamos ou podemos crer e confiar que existe um paraíso, mas de que há um Deus Criador, um Deus Salvador, que nos dá a oportunidade de novos começos e que está nos construindo e reconstruindo para o paraíso futuro. No nome de Jesus, nós agradecemos de todo o coração. Amém. Os céus proclamam tua glória e falam do que fazem as tuas mãos. Os rios aplaudem tua força e os montes cantam mais uma canção a Deus. Proclamam tua glória e falam do que fazem as tuas mãos. Os rios aplaudem tua força e os montes cantam mais uma canção a Deus.
a terra.